Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite, amigos. Aqui estão assistindo o nosso canal da AME Maranhão. Mais uma vez estamos aqui para uma agradável conversa. Eu queria dar boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo. Queria agradecer primeiramente a Deus, a espiritualidade que nos permite estar aqui mais uma vez. E queria agradecer também a Divulgar.net pelo apoio que tem nos dado durante todo esse tempo, né? Hoje, eu tenho a felicidade de receber aqui no canal da AME Maranhão uma convidada muito especial, uma amiga querida, Maria Cristina de Holanda. Mas antes de apresentar a Maria Cristina ou a Cris Holanda, como é de praxe a gente fazer a nossa prece de abertura. E hoje eu queria fazer o Salmo de Davi, que é um salmo muito lindo. Então, quem quiser pode fechar os olhos, né, para fazer essa conexão com a espiritualidade. E eu vou recitar esse salmo que é muito bonito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados, ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos, ele me leva por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós pedimos agora as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus para desenvolver esse trabalho, que assim seja. Bom, e agora já posso apresentar a Cris Holanda, além de ser minha amiga querida, é uma educadora física, né, formada pela Universidade Federal do Maranhão. Ela é mestre em yoga pelo Centro Internacional de Yoga Shivananda, é facilitadora de biodança pelo Sistema de Biodança Rolando Toro. Enfim, a Cris é uma espiritualista e eu tenho uma alegria enorme, um prazer imenso de estar recebendo, né, a Cris aqui no canal da AME para essa conversa. Bem-vinda, Cris, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Para mim também é um prazer imenso. Como Kelly disse que eu sou uma amiga querida, ela também é uma amiga querida, muito querida, inclusive. E a gente caminha junto, tanto na biodança, como na prática do yoga, como na meditação, que é nesse caminho da espiritualidade, né? Que nos identificamos bastante. Bom, hoje nós vamos falar, eu escolhi esse tema que é muito sugestivo, é meditação, um olhar para dentro, né? E eu escolhi esse título, né? Primeiro porque a palavra meditar vem de meditare, que significa voltar-se para o centro, né? Que é uma prática que nos remete a essa autodescoberta, a trilhar nesses caminhos internos, né? E depois, porque a meditação é uma prática milenar, é uma prática já consagrada, é uma prática que existe muito respaldo científico, existem muitos trabalhos científicos que respaldam essa técnica como uma técnica que realmente traz benefícios, vários benefícios para a saúde, para a vida, né? Como a gente tem esse vínculo com
o espiritismo, como a AME é um canal de médicos espíritas, né, eu peguei alguns trechinhos de Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é a mentora espiritual de Divaldo Franco, né, um espírito maravilhoso, de alta envergadura, e ela nos diz, no livro Momentos de Saúde de Consciência, que há uma imperiosa necessidade de termos uma vida interior, de cultivarmos a nossa vida introspectiva, a fim de que se alcance a identificação com a realidade verdadeira, que é a realidade divina. E a meditação é essa ponte para que a gente faça essa união, né, entre o eu individual e o eu supremo, né? A meditação é um dos caminhos do yoga. É impossível a gente falar de meditação sem falar de yoga, porque são práticas intimamente ligadas. A meditação, né, que um dos caminhos do yoga, que é o Raja Yoga, que é a meditação do controle da mente. A meditação, como eu já falei, é uma prática milenar, né? E existem vários conceitos de meditação, né? A meditação, na realidade, é um estado de intensa concentração. E eu lendo esses dias um livrinho sobre meditação de um grande mestre yogi, né? E ele conceitua de uma maneira tão simples, porque ele diz que a meditação é a ciência de ser ativamente calmo. Eu achei esse conceito, Cris, maravilhoso, porque, na realidade, a meditação é uma ação na inação, aquela coisa, né, essa pequena frase que tem no Bhagavad Gita, que é você tá quietinho ali, que o corpo ele tá relaxado, mas a mente está alerta, né? Você passa a ser, quando você medita, você passa a ser um observador desapegado, né? Então, a meditação também é a focalização da atenção no momento presente, né? Você prestar atenção naquele momento sem apego e sem julgamento, né? E eu queria, Cris, que você nos dissesse, nos contasse a tua experiência. Você já é uma professora com bastante experiência há muitos anos, ministra aulas de yoga, e como é que essa prática chegou até você, o que ela te trouxe, quais os frutos que você colheu com essa prática, e o que você observa nos teus alunos, nos alunos que praticam yoga, que praticam meditação? Conte para nós. Bom, a gente, de uma maneira bem interligando a prática e também o trabalho, né? Então, assim, com a prática do yoga, o que veio principalmente foi a consciência de uma unidade dentro dessa condição que a gente vive da dualidade, né? Então, quando a gente fala que somos seres que voltar para nós mesmos e buscar uma interiorização, buscar uma forma de estarmos voltados à dualidade, seja para um estado de paz consigo mesmo, que são sinônimos, né? Mas no dia a dia, na condição dual, às vezes nós separamos um pouco isso e achamos que quando você centra e foca, você vai conseguir meditar. E meio que parece que quando eu estou no movimento, na ação, no dia a dia, eu não posso alcançar um estado de paz e de integridade, né? Então, a busca dentro do yoga me trouxe essa percepção de que, na verdade, não há uma separação na condição real do ser, né? Existe uma divisão aqui, nessa condição de vida material, né? E eu conheço um pouquinho do espiritismo, também tem um pouco dessa visão no espiritismo, né? De que nós somos seres espirituais vivendo, né, uma realidade, um momento material. Uma experiência na carne, né? Uma experiência na carne. Uhum. Então, com o yoga foi me mostrando que esse caminho, ele chega no nível em que você não tem mais essa dualidade, nessa concepção de si mesmo. Então, quando o Kelly fala de que
a meditação é um estado de ação, na inação, né, é exatamente essa consciência, né, que a gente vai alcançando do nosso potencial enquanto ser divino, né, presente e existente nessa condição de vida material. E aí é muito interessante perceber como o yoga vira para nós e diz assim, você é um ser divino. Então, enquanto ser divino, Deus habita em você, e você está o tempo todo buscando essa condição, quando chega na razão, né? A nossa mente cortical, como ela é muito estimulada no dia a dia, na questão também do aprendizado, porque a gente chega para interagir com esse meio, né? Então tem a educação, tem a cultura, tem a família, ao qual a gente vem, né, se insere aqui, é o nosso veículo de chegada nesse mundo. E tudo isso constrói esse ser humano que nós somos, né? O que nós já trazemos de nossas vidas, de nossas heranças, de nossos ancestrais, né? E essa relação com o meio vão constituir esse ser que eu sou. Então, nessa estruturação do ser é que começa a haver uma ideia de separação, né? Que, na verdade, não é a realidade. Nós somos essa unidade, o divino está em nós o tempo todo. E nós podemos viver essa presença, né, constante. Só que não é tão fácil, porque no dia a dia nós nos envolvemos com a realidade externa, nós aprendemos a ansiar pelas coisas, a desejar mesmo, e aí isso vai fazendo com que o nosso foco ele saia um pouquinho desse centramento, né? E de vez em quando a gente se perde. Quanto mais a gente se envolve com essa realidade externa, mais fácil é para eu me perder dessa consciência. Porque não é uma perda de si, né? É interessante perceber que eu me afasto do divino. O divino está sempre em mim, mas eu me afasto dele. E a busca da meditação é uma forma de fazer com que nós estejamos imbricados, unidos, né? E conscientes. Porque juntos estamos sempre, né? Mas, às vezes, perdemos a consciência disso. Então, o yoga me trouxe principalmente essa consciência. E isso traz uma paz e uma calma tamanha para o ser. Porque aí você duvida, claro, porque estamos aqui, somos humanos, então a dúvida vem, lógico, mas você tem a possibilidade de voltar para essa verdade, né, e se envolver novamente com isso de uma forma muito bonita. O Vedanta, que é a filosofia mais antiga, e o yoga se baseia muito nela, fala exatamente dessa relação, de que o homem veio para essa condição, de certa forma não, é um presente divino a vida material, para que nós possamos ter um pouco de consciência da existência, da realidade em que estamos, de nós mesmos e do divino. Né? Então, nessa condição, nós temos esse poder, essa capacidade de ampliar a nossa percepção, o nosso conhecimento, porque aí envolve também a cognição, né? Então, ter o conhecimento ajuda muito, contribui muito e favorece, né? Que eu possa ir entendendo o que é do sutil, o que é da espiritualidade. E é muito interessante, nessa construção, perceber que a mente, ela não está compartimentalizada, né? A gente não tem um ego que funciona aqui,
uma razão que está ali, uma intuição que está acolá, mas sim que está tudo. E essa é uma das funções da meditação, inclusive, né? Quando nós buscamos a prática da meditação, nós vamos alcançar essa unidade da mente, né? Que é a condição real, né? Nós dividimos a mente, dividimos tudo para poder conceituar e aprender, é como a nossa mente racional consegue absorver e fazer o entendimento das coisas. Só que nós precisamos perceber, e aí a prática da meditação ajuda muito, que eu preciso reconhecer a unidade, né? Tanto para que eu alcance a prática da meditação, quanto também para que eu me entenda e me reconheça como ser divino. É fundamental essa busca, né? O budismo também coloca que a meditação ela é algo do humano, né? É um presente divino para nós. Então, todo ser tem em si a capacidade de meditar, tem em si todos os benefícios que a gente percebe e vai descobrindo quando começa a estudar a meditação, quando começa a praticar a meditação. Chega um momento que você percebe que, na verdade, o estudo, a prática, ela só vai acendendo a luzinha que está dentro de nós, né? E aí, você, num determinado momento, se enxerga, não é? Nem que eu vou reconhecer, nem perceber, nem aprender isso. Enxerga isso, né? E aí é maravilhoso, porque nós vamos entender que é um estado, né? O estado meditativo não é algo a ser alcançado, é porque nós já temos, né? Mas nós vamos com a relação com a prática, com o estudo, fazendo com que essa unidade se mantenha, essa unidade se nutra, né? E nós possamos estar nessa condição de estado de alerta e, ao mesmo tempo, de paz, de tranquilidade, de harmonia. Eu estava lendo um pouco sobre no livro, né? Tem um termo que o Joana de Ângeles coloca, que é o nadismo, né? Nadismo, isso. Então, e aí eu me lembrei também de uma expressão do Hermógenes, que foi um mestre de yoga também aqui no Brasil, que ele criou a expressão da normose, né? Uhum. Que é um estado humano em que nós nos colocamos dentro de um contexto social em que tem um padrão a ser passado, a ser estabelecido para todo mundo, né? De que está tudo bem, sempre. Então, às vezes eu estou com dor de cabeça, mas encontro com alguém e a pessoa diz assim: oi, Cris, tudo bem? E eu digo: tudo bem, mas estou com uma dor de cabeça enorme. Então, o Hermógenes gostava muito dessa expressão e colocava isso, né? De que se colocar dentro do padrão social é estabelecer essa normose, né? Uma condição em que nós não estamos plenos, não estamos bem, não estamos na nossa condição de inteireza, mas dizemos que sim, né? Nós nos acostumamos, na realidade, né? Essa expressão normose é interessante porque é quando a pessoa ela não sai daquele lugar, ela não tem assim aquele impulso de fazer algo novo, né? E a meditação é interessante porque a meditação, o yoga, ela faz a gente sair dessa normose. Isso. E muitas vezes o sair da normose até incomoda. Um exemplo, a alimentação vegetariana, que é a alimentação que é proposta pelo yoga, né?
assim, até hoje as pessoas acham estranho, né, o vegetarianismo, porque o normal é comer carne, mas assim, é um padrão que eu sinto que está mudando. A mudança é lenta, mas está mudando. Mas é muito interessante essa questão que tu colocaste da normose, porque sair da zona de conforto, né, que é difícil. E à medida que você medita, você sai dessa zona de conforto. Primeiro, por causa da técnica, né, porque assim, é difícil, até hoje as pessoas acham difícil meditar, porque para meditar você tem que ficar naquela posição paradinha ali, e isso é sair da normose, porque o normal é a gente estar agitado, a gente estar correndo, a gente estar fazendo isso, aquilo, e quando você medita, você tem que parar, não é, Cris? Você tem que ficar naquela postura firme, estável, entendeu? Pelo menos inicialmente, até o corpo se acostumar e ir avançando. À medida que você vai saindo da normose, você vai tendo benefícios, né, que são os benefícios que a prática meditativa te dá. E um deles, né, um que eu acho assim muito incrível que a prática meditativa dá, é a lucidez. Tu notas isso também, Cris? Quer dizer, a meditação, ela abre os canais da mente, você fica mais lúcido, você passa a ver as coisas como elas realmente são. Exatamente. Como eu estava falando, né, da questão da unidade na estrutura da mente, né? Porque nós temos na estrutura da mente uma realidade bem dinâmica, né? A mente por mais que para nós fique a ideia de que eu penso, de que eu raciocino, de que eu intuo, como se fosse situações diferenciadas ou funções diferenciadas na mente, isso faz parte da estrutura da mente, né? A mente é uma estrutura única. E o que vai favorecer com que eu tenha essa consciência é exatamente esse estado de unidade que a meditação dá, que a meditação traz. O contrário dessa relação no cotidiano, né? Porque eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta das demandas do dia a dia, né? Isso faz com que eu saia desse estado de unidade, saia desse estado de harmonia e também do estado de unidade na minha mente. Então, de repente, eu mando mais estímulo para a razão, para a área cortical e para a área do pensamento, e aí vai começando a ter uma desarmonia na estrutura da mente, que a meditação recupera, restabelece, faz com que você esteja novamente, né, numa condição de inteireza. E aí, claro, a lucidez, ela vai aflorando, né? Porque se eu consigo harmonizar toda essa estrutura da mente, eu vou poder estar, vamos dizer, com todas as luzinhas acesas e toda a estrutura mental ativada. E, é claro, você consegue ter mais lucidez, e isso vai para o dia a dia também, né, Kelly? A gente acaba vendo também os benefícios da meditação no dia a dia. E também nós, a questão de saúde, da própria integridade física e mental do ser humano, que você reconhece. Já temos estudos científicos, né, comprovando os benefícios da meditação nesse sentido. Sim. E aí é muito interessante porque nós vamos caminhando na evolução da espécie humana, né? E a meditação vai sendo usada de várias formas. Hoje em dia, na minha percepção, está muito em voga o foco e a concentração para você usar a mente de forma bem para um resultado, né? Para uma condição, para um estado. Né? Tem o Mindfulness, que está muito divulgado hoje, e que vai direcionar muito para essa ação da mente, né? Para você ter esse potencial de resolução, de ação, de percepção, de entendimento do todo.
mas a gente sabe que a meditação abrange mais do que isso, né? Então, os potenciais da mente parecidos com a meditação, mas a busca real e verdadeira da meditação é essa condição do ser pleno, né? É um estado consciente da sua condição divina, e que nós, à medida que vamos avançando na prática, nós vamos também podendo deixar essa consciência estar no dia a dia também. É um caminho que traz para nós essa realidade, né? Quando eu reconheço o divino em mim, a consciência, ela dá para a espiritualidade dentro de nós a realidade verdadeira, né? Então, eu estou aqui, eu sou. E isso vai contribuir, inclusive, na nossa vida, no nosso dia a dia, nesse caminho que a gente veio trilhar aqui. Falaste em mindfulness, assim, são várias, né, as técnicas, são vários os tipos de meditação. Falei que está mais na propaganda agora. Porque assim, o mindfulness, na realidade o mindfulness foi criado por um médico, né, que ele já era meditador budista, o Dr. Kabat-Zinn, Jon Kabat-Zinn, tem até os livros dele. Porque foi, na realidade, uma maneira dele que ele encontrou para que as pessoas parassem. Porque, assim, meditar, Cris, da maneira tradicional, não é muito fácil. Então, o mindfulness, que o foco do mindfulness é a respiração, é o foco nas áreas corporais, é uma maneira mais fácil de concentrar a mente, não é verdade? E ele, o Jon Kabat-Zinn, né, que já era meditador, acabou se perguntando, bom, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer com essa técnica? E aí veio, né, hoje essa técnica do mindfulness, ou meditação da atenção plena, é muito difundida. E aí tu falaste uma coisa que eu achei muito interessante, na questão da dúvida, que muitas vezes, às vezes a pessoa não medita, eu não vou meditar porque o que isso vai me dar? Demora, isso é chato. Mas aí o Kabat-Zinn, eu estou com um livro dele aqui, que ele diz exatamente essa questão da confiança, que a pessoa tem que ter confiança. Eu queria só ler para a gente, só enriquecer a nossa conversa. E ele diz assim, na prática da atenção plena é importante cultivar o sentimento de confiança, porque se não confiarmos na nossa capacidade de observar, de estar abertos e atentos, de refletir sobre as experiências, de crescer e aprender a partir da observação, de conhecer alguma coisa profundamente, dificilmente iremos perseverar no cultivo de qualquer uma dessas habilidades, e elas irão murchar ou ficar adormecidas. Então, todo mundo tem capacidades internas muito grandes que podem ser desenvolvidas, mas a pessoa precisa parar, a pessoa precisa ficar atenta, e hoje a gente está muito distraído, né? Esses estímulos externos distraem muito a gente. Então, para a gente ter essas percepções internas, porque a meditação, ela desencadeia percepções internas e fortes, né, a gente precisa parar para que, a partir dessa parada, a gente possa prestar atenção. Por isso é que o conceito de mindfulness é propositadamente prestar atenção no momento presente sem julgamento. No final ainda tem assim, sem julgamento, porque você não pode julgar a meditação. Cada uma meditação é diferente da outra, né? Eu acho muito interessante esse conceito, não é verdade? E é muito interessante mesmo, porque ele traz essa consciência de que o ser ele não para nunca, né? A mente, então, ela não para nunca. E na meditação, nós não vamos parar a mente, nós vamos direcionar a mente para um foco, né? E a prática que o mindfulness propõe, do foco, da atenção, vai fazer com que
você possa direcionar essa mente para essa proposta. E é, às vezes, até confuso para a nossa mente, porque nós entendemos movimento com o movimento, né? Como essa relação. E quando chega para um movimento interno, nós já nos incomodamos. Nos incomodamos porque, imaturamente, achamos que para que se represente uma ação, eu tenho que colocar o movimento. Também porque, na hora que eu paro para centrar a minha mente, vem as impressões, né? Vem as impressões do vivido, vem os pensamentos, vem as emoções que são resultado dessa vivência. E aí, nesse momento, nós ficamos um pouco confusos, porque é para nós deixarmos tudo isso e focar na atenção, né? E acaba que nós nos perdemos um pouco, porque também dentro da realidade da nossa sociedade, né, o ocidental, ele foi pouco estimulado a fazer essa observação para dentro, né? Esse movimento para dentro, trabalhar a interiorização, a busca desse autoconhecimento. Então, nós somos muito mais estimulados a buscar as conquistas do mundo externo. Então, isso dificulta um pouco mais para nós o trabalho meditativo e o entendimento de que é um movimento interno muito grande. Essa parada da mente para encontrar esse estado de centramento leva um tempo, porque nós ficamos muito presos nas impressões e as emoções que elas trazem, né? Então, isso realmente, as práticas como Mindfulness ajudam bastante. E dentro do yoga a gente tem o Hatha Yoga, né? E o Hatha Yoga, exatamente, ela é uma prática, né, do yoga. Uma prática física que o tempo todo faz esse exercício de harmonizar pensamento e ação, né? Então, eu preciso estar atenta ao que eu estou fazendo, a respiração que eu estou realizando, a postura que eu estou realizando, para ir, como é dito, treinando os sentidos, treinando a mente para adquirir essa condição de poder focar e centrar, né? Independente do que está no entorno, né? Que seja o entorno físico que nos envolve, seja o entorno na mente, das impressões, das emoções, né? Dos pensamentos. É interessante a parte física do yoga, que a gente tem que concentrar, porque senão você não faz nem a postura direito, não a postura de inversão. Se você não tiver total naquele momento ali, você cai, mas cai mesmo, entendeu? Então, o estímulo da concentração pela Hatha Yoga é interessante, pelas posturas é muito interessante. E a respiração, né? Hoje a gente está vivendo um momento tão difícil, né, Cris? E a respiração é muito importante, porque as pessoas hoje elas não respiram direito, elas não respiram mais adequadamente, né? E a meditação, a focalização da meditação também é na respiração. Isso, porque está muito associado também com o estado emocional, né, e mental. Quando estamos ansiosos, quando estamos agitados, a nossa respiração, ela fica também, né, mais acelerada. E aí, claro, no dia a dia a gente acaba respirando mais curto, mais rápido, a depender do cotidiano, do movimento, né, desse cotidiano. Então, isso prejudica muito também o foco, a concentração e a percepção de você mesmo como um ser íntegro, né? Então, a respiração vai ajudar bastante. E no que diz respeito às posturas também, muitas pessoas falam assim, o yoga é uma atividade física?
Não, o yoga não é uma atividade física porque ela não leva você para um estado de ativação no corpo que leve você para trocas de calorias, para estabilize, né, o sistema para um gasto calórico. Mas a prática do yoga leva você para um estado de plena consciência de todo o teu sistema. Então, quando nós fazemos uma postura, nós geramos uma ação íntegra na mente, no corpo, envolvendo todos os sistemas, envolvendo todo o funcionamento, né, desse sistema, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Então, é a busca da unidade novamente. Fica até mais fácil para nós ocidentais alcançarmos o estado meditativo pela ação, como o Hatha Yoga propõe. Claro que não é a única forma, mas a ação, como o Hatha Yoga propõe, para que você chegue a uma percepção de si dentro da unidade. E aí eu entendo que é a chave para você chegar à prática meditativa de uma forma mais harmônica. Fica mais fácil. É uma chave, não é a única chave, claro. A gente pode ver isso na prática mesmo, que depois de uma hora de prática física, você senta e tua concentração está diferente do início. Isso aí tá totalmente diferente. E outra coisa, depois de tipo assim, algumas respirações, também a concentração, porque os pranayamas, que são os exercícios respiratórios do yoga, eles ajudam na concentração. Então é muito diferente, é uma diferença assim que eu diria até que é gritante. Você está ali desconcentrado, faz uma prática física e depois senta para meditar. É totalmente diferente. Diferente. E isso mostra para nós também uma coisa que é fundamental na prática da meditação, né? Os grandes clássicos colocam que a meditação, para você meditar, você precisa estar saudável, né? Que é muito difícil você meditar e você não alcança mesmo o estado pleno em algum estado de desarmonia ou de adoecimento. Então, a prática do yoga ajuda você nessa condição também, né? Você vai ganhando uma condição de saúde, tanto física quanto mental, e sutil, né? Porque a energia, ela também se desarmoniza em nós. E uma das razões principais é exatamente o cotidiano, as ações do cotidiano. Então, a prática também vai ajudar na recuperação da inteireza do ser, que aí, para favorecer a concentração, fica muito mais fácil, né? A gente percebe bem isso também, que essa condição de inteireza, ela vai facilitar todo o ser, né? Seja a concentração, seja uma ação que você vai realizar, também é favorecido. Então, é muito interessante essa concepção de que a meditação, ela vai nos favorecer um estado de saúde e ela pede de nós um estado de saúde, para que se estabeleça um estado meditativo. Acho muito interessante essa relação, né, que está ligada à inteireza, né? Uhum. Eu queria citar uma pesquisa, né, que foi feita aqui no Brasil, porque aqui no Brasil também se faz pesquisa sobre meditação, não é só fora, não. Aqui nós temos o Instituto do Cérebro de Meditação, que fala na concentração, né, a pessoa, os benefícios que tem esse estado de concentração, essa inteireza. E eles pegaram 2 grupos, um de meditadores e um de não meditadores. E aí, todas essas pesquisas, elas são documentadas, eles fazem ressonância nuclear magnética, e o resultado dessa pesquisa foi que aquele grupo que meditou desenvolveu tarefas de atenção muito mais rápido do que aquele grupo controle, o grupo de não meditadores, né? Então, realmente está provado, existem estudos científicos que a meditação ela reconfigura o cérebro, né?
as conexões nervosas, as sinapses neuronais, elas aumentam, né, principalmente em áreas específicas do cérebro, existe um aumento comprovado da massa cerebral, né, e que favorece muito, principalmente não, mas favorece a todos, e também favorece aquelas pessoas de mais idade, né, os meditadores de mais idade, eles vão envelhecer com maior, que eu diria assim, preservando a parte cognitiva, a parte de aprendizado, que a gente sabe que diminui, né, com a velhice. Então, a meditação, além de todos os benefícios, tem esses benefícios de preservar essa questão do aprendizado, né? Ela favorece o aprendizado, porque justamente as conexões entre os neurônios, que são as células nervosas cerebrais, elas são aumentadas. Isso é muito interessante. Mas existem vários outros, mais de 10 mil trabalhos científicos a respeito disso. Sim, e é muito interessante acompanhar esses dados, porque quando pesquisa, né, que faz toda essa mensuração, aí nós vamos vendo. É muito interessante porque até pouco tempo atrás foi dito pela ciência de que os neurônios eles não se renovavam, né? Que uma vez um neurônio morto, ele estaria ali, o cérebro estaria para sempre lesionado ali. E com o tempo a ciência foi descobrindo que não, né? E a meditação, ela tem a capacidade de estimular essas neurais, como é feito na infância, porque quando nós nascemos, o nosso cérebro, ele tem as células, os neurônios estão lá, mas as sinapses não estão todas feitas, né? O que vai fazer essas sinapses se estruturarem? É o estímulo, né, que a criança vai tendo, e isso vai fazendo com que tanto as conexões sejam feitas, quanto ocorra a mielinização, né? A mielinização, ela se estabelece, em média, até os 5 anos. Então, vai dando uma capacidade de comunicação e de interação entre os neurônios, que isso tem uma relação direta com a inteligência. Então, depois que a gente fica adulto, as conexões estão lá, mas elas precisam o tempo todo de uma estimulação. Por exemplo, a mielinização, ela pode se desfazer, ela pode ser, digamos assim, destruída, a depender dos nossos hábitos de vida, a depender, né, de situações que a gente viva. Então, o estresse leva a má alimentação, a respiração incorreta de anos a fio também leva a isso, né? E aí a gente sabe que não é só a perda de memórias, mas a gente sabe também que leva a situações e a adoecimentos também severos, como o Alzheimer, como o Parkinson, né? E a meditação favorece tudo isso. A atividade meditativa faz com que nós possamos manter essas estruturas, essa condição de estrutural do cérebro com mais rigidez, mesmo nós vivendo a vida que vivemos, né? Com certeza. Estresse, com tanto estímulo externo, mas o hábito de meditar, a prática da meditação ajuda a manter a integridade, nutre as bainhas de mielina, faz com que nós mantenhamos a rigidez do nosso cérebro, né? Dos nossos neurônios. Então, a prática da meditação vai fazer com que, apesar dos nossos maus hábitos, né, que a nossa estrutura se mantenha. E eu até diria que a meditação ela desinflama o cérebro, porque hoje se fala muito de neuroinflamação, né? Os cérebros estão inflamados, porque as pessoas elas se estressam, as pessoas que nem você falou, se alimentam de comidas que não favorecem
o bom funcionamento cerebral, né? E isso tudo, não dormem bem, né? Vamos falar um pouco. Né? É fundamental. E aí o cérebro vai inflamando, porque a meditação ela favorece o sono, tá? O meditador, a tendência do meditador, porque na meditação, apesar da mente estar alerta, mas a mente ela vai, devido a essas novas conexões, ela vai descansar, ela vai desinflamar. Então é muito bom mesmo. E em relação ao sono, também tem estudos que comprovam que você consegue recuperar, né, o ser, tanto a estrutura mental quanto a pessoa, com um tempo de traz um benefício para você até maior que uma noite de sono. Então, nessa relação da meditação com a vida do ser, você vai perceber que você traz benefícios para o seu dia a dia, como, por exemplo, ter uma boa hora de sono, né, dormir bem, como também você, se não está nesse momento, você poder recuperar a sua condição de saúde através da meditação e voltar a dormir bem, né? Então, essa relação, ela é direta e contínua. Então, a meditação me favorece restabelecer a minha saúde e a meditação também potencializa meu estado de saúde. Então, para a gente perceber a importância da meditação na nossa vida. Quando ele disse, eu não vou meditar porque eu já sou uma pessoa tranquila, eu já sei direcionar as coisas, eu me concentro muito bem. Bom, não é só isso, né? Não é só isso. A meditação, ela é algo que está em você para você garantir a sua condição plena. Tanto lhe ajuda no resgate, na restauração, como nós falamos ainda há pouco, quando citamos o Mindfulness, né, que foi pensado e estruturado para ajudar o ser humano de hoje que está totalmente desfocado, com tantos facilitar, com tanta coisa, exatamente, facilitar que hoje nós possamos reencontrar o estado meditativo em nós, né? E é muito interessante isso, essa capacidade de restaurar e de manter a saúde, né? Pela prática da meditação. E tudo que a gente quer hoje é saúde, né, Cris? Então a gente está vivendo um momento muito difícil, né? As pessoas estão muito ansiosas, muito deprimidas, né, sem previsão de futuro, e a meditação também ela dá essa condição e quando você medita, o amor aumenta, né? Então você cresce dentro de ti uma esperança, né, uma certeza. Eu sempre gosto dessa frase, que para mim a meditação é a certeza que tudo vai dar certo. Então você está tão interiorizada, está com o divino tão dentro do teu coração, que você tem mais esperança, tá? O mundo está desabando, mas você tem aquela luz interna. Então isso é um benefício enorme, além de todos os outros que a meditação traz, essa luz interna, que é o que a gente precisa. Atualmente, ela está muito presente quando você medita. E aí eu queria te pedir agora para você fazer uma consideração sobre a prática em si, para quem não medita, para quem está iniciando, para quem quer meditar, que eu tenho certeza que depois dessa conversa, muita gente vai querer começar a meditar. E Joana de Ângeles, né, que eu já citei antes, ela diz que o início deve ser breve, né? Você tem que iniciar a prática com brevidade, durante pouco tempo, para que você sempre tenha a vontade de voltar. Eu queria que tu passasse um pouquinho da técnica que você passa para os teus alunos. O que uma pessoa que não medita ainda tem que fazer? Como é que é essa técnica? Como é que eu medito? Como meditar? Isso. Então, é interessante porque a meditação, ela chama você para um estado de presença, né? Como tu disseste, meditar é aumentar o amor, né?
Então, eu concordo também que esse caminho, ele precisa ser amoroso. Então, não adianta você, hoje eu vou começar a meditar e vou sentar e vou ficar aqui por meia hora. Você entra numa briga interna, vira uma guerra, né, interna, e não se chega a lugar nenhum. Então, apoiado pelos ensinamentos do yoga, o que a gente propõe é a consciência da respiração em si, né? Então, voltar a atenção para si, para a sua respiração, e a partir daí ir reconectando consigo, né? Porque respirar é um ato intuitivo, e nós fazemos isso desde a hora que nascemos, que muitas das vezes não pensamos para respirar, né? Quase sempre não pensamos para respirar. Então, o yoga nos traz essa proposta de que você olhe para a sua respiração. Olhe no sentido de perceber, porque os órgãos dos sentidos, eles não nos ligam só com o que está fora, eles também vão nos ligar com o que está dentro. A partir do momento que eu começo a observar a minha respiração, eu vou começar a perceber também que existe um ritmo interno, né? Eu tenho um ritmo, você tem um ritmo, cada pessoa tem um ritmo. A gente chama de ritmo biológico. Na hora que você conecta com essa respiração mais harmônica, vai havendo uma integração de corpo e mente. E essa integração faz com que você se aproxime do seu ritmo próprio. E aí temos a condição ideal para a meditação. Agora, eu vou fazer isso em quanto tempo? No tempo que me é favorável. Eu consigo sentar 5 minutos essa conexão comigo? Ou não? Não, 5 minutos é muito. Então, diminui. Bota para 3 minutos, para 2 minutos. A maioria das pessoas acham que não vão conseguir, que é muito pouco tempo, ou que vai ser muito trabalhoso fazer isso, então acabam desistindo. Mas o caminho é esse, não tem outra forma de você. Nós temos várias práticas de meditação. Então tem a meditação também do foco, de você se concentrar em algo, né? Então, muitas pessoas que têm uma prática religiosa, por exemplo, fazem da oração um momento de meditação. Mas só que não adianta eu sentar e aí, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, pensando em outra coisa, sim, querendo acabar a oração para ir para um outro momento. Então, a oração, ela pode ser um instrumento, né, de foco também, para que eu me volte. Quando eu tenho uma admiração por alguma deidade, também posso colocar minha atenção ali nesse objeto, para que a mente seja direcionada para o foco, para a atenção. Então, existem muitas formas de você buscar isso. Eu acho muito interessante cada um perceber a si mesmo e ver o que é mais interessante. A respiração é universal, né? Todo mundo pode, sim, parar e perceber sua respiração. E dentro do yoga, nós temos a meditação com forma e a meditação sem forma. Né? Então, a meditação com forma é essa que eu preciso focar em algo, começar me concentrando em algo, para ir acostumando a mente a estar focada, a trabalhar a concentração. No foco na respiração, você vai com mais facilidade se desvencilhar desse objeto, porque ao longo do tempo que eu vou integrando comigo mesmo, naturalmente chega um estado em que não tem mais uma separação. Eu que me observo respirando,
que controlo o ritmo da minha respiração, e o ser essencial. Então, integra naturalmente. E você vai alcançando estados de paz e de tranquilidade dia a dia. É muito interessante porque não é assim, vou meditar por 10 dias e no 10º dia eu alcancei a paz interior. Não é assim, não tem um tempo, né? E também eu não preciso de um prazo para alcançar. Você vai restabelecendo isso dia a dia. Se nós falamos no início que o estado de meditação não é algo a ser alcançado, é algo a ser reencontrado dentro de você, então não tem tempo, não tem forma, não tem um curso, uma formação. Existem estratégias que o professor dá, o orientador da meditação dá, para você alcançar a sua relação consigo mesmo, né? O seu estado pleno. Então, acho que é interessante ser diário, né? Isso. Dia, um pouquinho, com persistência, com disciplina, porque sem isso não se consegue. Porque a nossa mente, ela foi e é persistentemente estimulada para estar fora, para estar buscando os resultados, para estar sempre buscando algo. Então, é necessário que a gente também faça um exercício de aquietar, né? Então, isso também precisa ser diário. E é interessante que nem precisa ser o tempo todo como é o estímulo da nossa mente, o estímulo externo, né? Da meditação, se você estabelece um momento para você trabalhar, fazer a sua prática, você vai ter os benefícios durante todo o dia, né? Então, um momento que você tira para centrar, para aquietar, para acalmar, vai te beneficiar todo dia, né? Toda a tua existência, porque, como já falamos, quando dormimos, também vamos reconhecer os benefícios do ato de meditar, né? Então, é muito, muito interessante despertar para isso e perceber que não é algo que você vai buscar, é algo que você tem e que você só precisa acessar, né? Que isso precisa ser diário, um hábito, como a gente tem hábitos diários, então precisa ser um hábito, não precisa ser 1 hora, não precisa ser dentro de um espaço específico, né? No início é interessante a gente ter uma rotina, né? Rotina e disciplina são fundamentais para que se estabeleça, né, esse hábito. Mas depois você vai perceber que você, quando, por exemplo, acorda e tem aqueles primeiros minutos em que, ao invés de você pegar o celular, de você pular da cama e sair correndo, você para e foca em si mesmo e eu estou nesse momento, um momento de silêncio. Como é que eu estou nesse momento? Em situações de estresse, que você está, às vezes, numa condição de agitação, que de repente te tira a capacidade de discernir e de ter uma decisão. Você parar ali também te traz essa capacidade. Agora, isso é potencializado com uma prática constante, né? E, além disso, como a Kelly colocou, né? O ato de meditar nutre todo o nosso ser, né? Potencializa o nosso cérebro. Então, é uma busca também de manutenção da vida, manutenção do ser, manutenção da presença, né? Manutenção desse estado de amor, porque esse estado de paz que faz você acreditar que está tudo certo, que faz você, inclusive, se
envolver nessa aura, né, de harmonia, de paz, de integridade, é a prática mesmo. É a prática, isso. E já que a gente está falando em prática, eu queria oferecer agora aos nossos internautas, as pessoas que estão nos assistindo, uma pequena prática. Queria oferecer uma pequena meditação guiada. Então, quem quiser fechar os olhos, tomar uma respiração profunda, ficar numa posição confortável, porém não rígida, mas altiva. Luz e leveza. Sento-me na consciência de ser um ser espiritual. Minha atenção volta-se internamente. Eu sou luz, sou uma estrela. Um pequeno ponto de energia consciente. Estou leve, me distanciando da atração da matéria. Sinto-me voar para além do céu, para uma dimensão de silêncio e paz. Como um pequenino foguete espiritual, viajo ao mundo de luz. Estou livre. Todos os limites do passado e do futuro foram eliminados. Voo leve, sem qualquer peso. Neste mundo de luz, há outras luzes como eu, pequeninas centelhas de luz consciente, almas irmãs, brilhando neste universo de luz metafísica. Sinto-me em meu lar. Apenas silêncio e paz ao meu redor. Total tranquilidade. Uma luminosidade vermelho-dourada que me faz experimentar grande conforto e bem-estar. E no centro desta experiência, sinto-me atraída por um ímã muito poderoso, uma fonte de luz, de brilho ilimitado. Estou cada vez mais próxima deste sol espiritual. Ele me preenche com todas as suas cores, com beleza e sabedoria. Sob a influência desta luz, permaneço além do tempo. Minha consciência tocando a eternidade. Em contato com os raios deste sol, preencho-me de bem-aventurança e felicidade ilimitadas. Absorvo as suas qualidades de
divinas. Minha forma original retorna. Sou luz. Sou uma estrela. Um ponto. E estou na companhia da luz suprema. De maneira suave, mantendo essa luminosidade e esta leveza, eu venho retornando da meditação, prestando atenção no ambiente físico, no meu corpo, na minha respiração, e guardo comigo essa experiência de paz. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado desse momento de introspecção. E agora a gente já está indo para o final da nossa conversa. E a Cris fizesse as considerações finais dela. Mas antes eu queria, como eu gosto muito de poesia de um poeta místico, né? Eu gosto muito dos poetas místicos, porque eles tiveram essa experiência direta com Deus, eles tiveram essa experiência da união do eu individual com o eu supremo. Então, esse poeta é Kabir, e ele fala assim: então seja forte e entre em seu próprio corpo. Aí você tem um lugar firme para os pés. Pense nisso com atenção, não vá a outro lugar. Kabir diz, simplesmente jogue fora todos os pensamentos de coisas imaginárias e se mantenha firme naquilo que você é. Isso é um poeta místico dando a perspectiva dele a partir dessa união que ele teve com Deus. Lindo, né? Eu queria que agora a Cris fizesse as considerações finais dela, para a gente já ir para o final dessa nossa conversa maravilhosa. Muito bonito, né? Eu fico encantada. Ele dá a ideia de que você precisa ter os pés no chão, né? Você precisa estar firme. E é muito interessante, porque é a existência aqui agora, né? Para que eu tenha foco, eu preciso ter essa consciência de que eu estou aqui no momento presente e de que eu sou um ser divino. Porque aí a espiritualidade que está latente em nós, ela se materializa mesmo. Você é um ser de luz, né? E isso é visto nas suas ações, nas suas palavras, no seu ser mesmo. Nós temos tantos exemplos aí de seres maravilhosos, né? Então, o que eu gostaria de deixar é esse poder, essa capacidade que a meditação tem de nos conectar com o nosso divino, né? E nos proporcionar a vida em plenitude aqui, nessa existência. Nosso estado divino. Eu queria, então, te agradecer a tua presença aqui no canal da AME. A AME agradece profundamente, foi uma conversa, assim, muito proveitosa. E eu tenho certeza que as pessoas, a partir desse momento, vão querer incorporar essa técnica, que é uma técnica excelente,
né, para que a gente dê esse start, esse começo de um novo pensamento, tá? Então, agora, antes de terminar, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu queria que a gente, quem quiser fechar os olhos, e vamos agradecer, né, ao amado Mestre Jesus, aos espíritos de luz, agradecer por essa conversa e pedir à espiritualidade benfazeja que nos guie, encha o nosso coração de amor, e que através da meditação nós possamos cultivar essa paz interna e levar essa paz para aonde for necessário, aonde for preciso, que assim seja.